Nós falamos essa semana, temos falado sobre uma vida abençoada. Você sabe, os valores de uma vida abençoada nós temos compartilhado. É ter Jesus e colocar Deus em primeiro lugar. Pastor, como que eu vou desfrutar de uma vida abençoada? Quantos querem uma vida abençoada? Diga amém. Eu não sei você, mas na Bíblia ainda tem algumas promessas. No mundo terei as aflições. Essas promessas eu não gosto nem de ver muito. É verdade, vai ter. Você está no mundo caído. Mas nós queremos e nascemos para desfrutar de uma vida abençoada em todas as áreas. Essa é a realidade pela qual nascemos. Mas o aspecto é o seguinte: para que tenhamos então uma vida plenamente. Ah, pastor, quer dizer que eu sou amaldiçoado? Não, quer dizer que você não está debaixo da cachoeira da graça de Deus. Se você não coloca, e nós começamos falando nessa série sobre Deus em primeiro lugar. Deus como primeiro não é só o primeiro na ordem, é o primeiro. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra da esquina. O que simboliza isso? As construções do templo de Jesus, e ainda hoje se usa a pedra angular. As construções do templo de Jesus eram feitas num arco. E esse arco de construção, ele tinha uma pedra. A pedra angular era a pedra do meio do arco. Quando se colocava essa pedra dava liga no arco. E o arco, então, permanecia firme. E a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular. O que é a pedra angular? É a primeira. Primeira no aspecto do que é ela que está na edificação. A Bíblia fala sobre a sabedoria de edificar a casa sobre a rocha. O que é a rocha? Jesus é essa pedra. Ele é o primeiro. Se você edifica a sua casa sobre Cristo, tudo vai vir. Eu te digo, vai vir chuva sobre a sua casa. Mas quando vem chuva e nós estamos firmados em Cristo, por que nós passamos o primeiro dia do ano aqui, separando as primícias do tempo, as primícias do sonho e as primícias das finanças? Porque nós cremos, pode vir a chuva que for em 2019, pode acontecer o que for, pode acontecer o caos que for, se Cristo é a minha pedra angular, então tudo vai bem. Como é que eu vou desfrutar de uma vida abençoada, pastor? O desfrute de uma vida abençoada é colocando Cristo em primeiro. Agora, é paradoxo, é complexo. Eu sei que parece não ser tão confortável, mas qual que é o sinal de que Cristo é o primeiro da minha vida? E aí nós estudamos semana passada. Por quê? Porque ele exige, na primeira semana nós estudamos, ele exige o primeiro lugar. Cristo exige o primeiro lugar. Por quê? Porque 99% de fidelidade é infidelidade. Sim ou não? Imagina que alguém está se relacionando com você e ele fala: olha, vou me relacionar com você, mas é o seguinte, eu não consigo ser 100% fiel. Eu vou ser 99% fiel, não posso ser 100%. 99% fiel é infiel. Agora Cristo, então, ele exige que ele seja o primeiro. E aí quando nós estudamos semana passada, nós estudamos que o próprio Jesus falou, lá em Lucas capítulo 16, no verso 13, ninguém pode servir a dois senhores. Como é que eu simbolizo que Cristo, como que de maneira prática, porque todo mundo fala, Jesus é o primeiro da minha vida. Ai pastor, Deus em primeiro lugar, não é verdade? Agora, vamos estudar, como é que Deus é o primeiro? É quando eu separo as premissas. Foi Ele que escolheu assim. Confesso a você que essa semana eu estava meditando, eu falei, pelo temor humano, eu encontraria outras formas mais tranquilas de poder falar que eu sou o primeiro. Eu encontraria outras maneiras, mas a palavra de Deus, Jesus, ele não se preocupou. Jesus não, em nenhum momento ele se preocupou. A mensagem de Jesus era uma mensagem que trazia verdades, porque o amor de Deus tem verdades. E aí, o que ele diz então? Como que eu demonstro o que é o primeiro? Com os meus recursos. Quando eu tiro a primeira 10ª do meu salário, o dízimo é a maneira de demonstrar que ele é o primeiro. Dízimo é muito mais do que você dá, é muito mais que parte do seu dinheiro. Dízimo, e por isso que precisa ser as primícias, não pode ser depois. A Bíblia fala sobre a oferta de Caim e Abel, está antes da lei. Caim e Abel não estão na lei, estão antes da lei. A Bíblia diz que Abel veio e trouxe uma oferta que era o quê? Primeiro, foi o primeiro. Ele recebeu, ele não tirou para nada, é o primeiro. Eu tenho ido a lugares, às vezes eu recebo uma oferta, alguma coisa, irmão, a primeira coisa que eu faço, lá em casa é a primeira coisa, minha esposa sabe, a primeira coisa que eu faço, eu tiro meu dízimo, e eu já tiro a oferta que eu vou me propor a dar, já tiro isso, já é o primeiro, eu nem conto com isso, porque quando eu tiro o primeiro, eu não estou só dando meu dinheiro, porque sejamos sinceros, Jesus não precisa do seu dinheiro. Irmãos, lamentavelmente, eu como pastor de igreja e acompanhando outras igrejas,
A igreja não é sustentada por tantas pessoas assim, infelizmente. A igreja normalmente é sustentada por uma minoria de pessoas extremamente fiéis. Tem uma minoria de pessoas que elas são extremamente, elas são caxias, elas são fiéis ao culto. Eu te digo, essas pessoas serão suficientes sempre para o sustento da igreja. Se não tiver outras pessoas fiéis, só as que têm serão suficientes para sustentar a igreja, porque Deus tem um compromisso com elas, porque elas têm um compromisso com Deus. Agora, o fato é, nós estudamos semana passada, o governo do nosso coração. E não fui eu que estabeleci assim, Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Você sabe, nós estamos na época que nós temos muitas pessoas disponíveis, indispostas. É muita gente que é disponível, mas que é indisposto. E quando nós falamos sobre uma palavra de reino, Jesus ele traz uma mentalidade daquilo que ele nos convida a viver. E o que ele traz essa mentalidade é de que, olha, o governo do seu coração só pode ter uma pessoa, só pode ter um ocupando. Aí você fala, pastor, como assim? Não tem como ser mais ou menos. Jesus não está falando que, olha, é difícil ter eu e outro. Não, não. Ele está dizendo, ou sou eu ou é Mamon. E quem é Mamon? Mamon é um Deus que ele nos traz a segurança através do dinheiro. Pastor, dinheiro é ruim então? Claro que não. Dinheiro é mal, pastor? Claro que não. Dinheiro é bênção. Tem promessa de prosperidade para você. Agora, dinheiro é bom quando está na mão. Mas quando ele toma o nosso coração, é um problema. Eu quero compartilhar hoje com você sobre um transplante de coração. Sobre uma mudança de coração. Por quê, pastor? Porque só Deus pode tirar o nosso coração que muitas vezes é avarento, que é egoísta, e pode nos dar um coração que é generoso. Queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós vamos liberar a tua palavra nessa noite. Ela quebra as nossas estruturas de entendimento. E a nossa oração é para que de fato aconteça isso. Eu oro para que toda distração nesse ambiente, todo incômodo, toda vontade, Senhor, de se levantar para perder os flashes da tua palavra, todo incômodo às vezes que nós temos para poder fazer compartilhamentos para que a tua palavra seja roubada, nós queremos declarar agora um ambiente de completa reverência à tua palavra. Nos voltamos completamente a ela, reconhecendo que dela flui vida, graça, poder e unção. Amém? Nós vamos hoje um pouco mais fundo. Nós começamos falando então que Deus é a base e que eu estabeleço o que é a primícia da minha vida quando eu dou as primícias. Foi Ele que estabeleceu assim: se as primícias forem santas, o resto é santo. Ele diz, me dá o primeiro é meu. Aí nós aprofundamos um pouco mais, Jesus dizendo, olha, eu tenho que estar no senhorio do seu coração. Desfrute uma vida abençoada, eu tenho que estar no senhorio do seu coração. Mas hoje eu quero falar para você, nós vamos um pouco mais profundo. Eu quero compartilhar com você, nós precisamos de um transplante de coração. Porque o problema mais profundo está no nosso coração. Talvez alguém diga, nesses dias nós estamos compartilhando de uma maneira muito aberta. Eu digo para você que eu tenho que compartilhar porque eu quero que você seja abençoado. Eu não tenho constrangimento de falar sobre finanças, porque a Bíblia diz sobre isso. Jesus usou 1/3 daquilo que ele veio fazer para falar sobre isso. Mas também não tenho constrangimento nenhum, irmãos. Nós aqui, inclusive, na última semana foi um momento de prestação de conta para o conselho dessa igreja. Tem um conselho que assina a ata dessa igreja e que tem um relatório financeiro dessa igreja. E os pastores aqui só são mais um funcionário dessa igreja. Na grande organização que nós temos, mais um funcionário. Não há constrangimento. Nós não estamos falando aqui porque alguém está precisando, ou porque nós esperamos que através... Não é isso. Por que nós estamos falando? Porque eu creio que a única chave de você ser abençoado é você praticando os valores da palavra de Deus. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Se atalho fosse bom, não chama atalho. Não tem como. O caminho é esse, é os valores da palavra de Deus. E meditando um pouco sobre isso, o problema está no nosso coração. A falta de generosidade é um problema de coração. Aí tira, quando nós entendemos que o problema está no coração, tira aquelas desculpas supérfluas. De não, pastor, eu não dou porque o pastor rouba. Não, eu não contribuo porque a igreja, ou não sei o quê. Não, quando nós vamos mais profundo, nós entendemos o problema é de coração. Jesus está dizendo na Bíblia que o problema é mais profundo, que o problema está no nosso coração, que a falta de generosidade
É um problema do nosso coração, é um problema de quem está no trono do nosso coração, é um problema das nossas prioridades. Ele está indo um pouco mais profundo, e aí ele vira uma cortina de fumaça, todas as desculpas, porque o Evangelho tem a ver com o coração, e ele se foca no nosso coração. É interessante porque quando nós falamos sobre isso, a cabeça não é só de que você tem uma vida financeira abençoada. Nós estamos falando nessa série sobre uma vida abençoada. Diga assim, uma vida abençoada. Não é só uma vida financeira abençoada, não é só uma carteira abençoada. O que Cristo tem para dar não é só uma parte da sua vida abençoada. Eu sei que no mundo afora tem pessoas que financeiramente elas parecem ser abençoadas, mas é só na área das finanças. O que Cristo tem para nos dar é mais do que uma vida financeira abençoada, é uma vida abençoada. É todos os aspectos da nossa vida abençoado. É tudo que eu faço é abençoado. Você já andou com alguém abençoado? É gostoso. Quem é abençoado, ele desfruta da bênção de Deus. Agora, você conhece gente que ele é abençoado em partes, e não é isso que eu estou pregando para você. Agora, quando nós falamos sobre isso, nós estamos trazendo para o enfoque da questão das finanças, por quê? Porque Jesus deu esse enfoque em todo o tempo. Mas olha que interessante, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, no verso 1 e 2. Jesus está aqui numa sequência do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7. Olha o que ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis vos medirão a vós. Olha o que ele está dizendo. E aí, aqui Jesus numa sequência do Sermão do Monte, ele está dizendo, olha, a maneira com que você tratar, você vai ser tratado. Mas lá em Mateus 7 ele fala isso, mas lá em Lucas capítulo 6, no verso 37 e 38, pula um pouquinho para Lucas, capítulo 6, verso 37 e 38. É o mesmo texto, por uma outra ótica. Você sabe que tem 4 evangelhos. Os 4 discípulos de Jesus escreveram então 4 evangelhos. E aqui Lucas, capítulo 6, no verso 37 e 38, é o mesmo contexto, mas na visão de Lucas. Olha que ele diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, diga assim comigo, boa medida, recalcada, diga sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço, porque com a medida com que medis, vos medirão a vós. A Bíblia aqui, Jesus não falou de dinheiro aqui, ele está numa sequência do Sermão do Monte, ele está falando de algo mais amplo, ele está falando do coração, ele está dizendo o seguinte, olha, o padrão do reino, ele está dizendo, olha, dê, não julgueis, não seja, dai e ser-vos-á dado. Jesus aqui ele está trazendo, o padrão do reino de Deus é um padrão de generosidade, é de dar. O padrão do reino de Deus, a base do dar, ela é para tudo. A base do dar, ela se encaixa em tudo. Por quê? Porque Deus é um doador. Deus é doador. Deus é um abençoador. Essa é a visão de Deus. E quando nós falamos sobre o Evangelho, não tem como pregar o Evangelho sem falar em dar. Alguém vai casar. Quem vai casar, eu li esses dias aqui na versão A Mensagem, Jesus disse, se você pode evoluir a maturidade ao ponto, se case. E quem é casado sabe, você tem que evoluir em maturidade para casar. Você casa achando que você é maduro, quando você casa, você descobre que às vezes é uma criança, que vai brigar pela pasta de dente, que vai brigar porque... vai brigar. E aí, dentro do casamento, qual que é a questão? Só pode ter um casamento abençoado quem está disposto a quê, pastor Gustavo? Quarta-feira tem culto de casais. A dar. Se você não quiser dar, não case. É por isso que eu acho que é honesto algumas pessoas que dizem, não vou me casar. Por quê? Porque realmente é uma vida de renúncia. Eu tenho que dar. Não tem como eu falar de uma paternidade abençoada. Eu estou lendo um livro que eu acho que todo pai deveria ler. Não tem como falar, às vezes eu choro lendo esse livro, é de um psicólogo cristão. Eu choro porque eu falo, meu Deus do céu, eu preciso da graça de Deus para ser o pai que eu tenho que ser. Agora não tem como eu falar de uma paternidade abençoada sem dar. Tem que dar. Tem que dar tempo, tem que dar dinheiro, tem que dar coração, tem que dar o tempo inteiro. Tem que dar. Não tem como eu falar na visão de Deus, de você ser um bom patrão, sem a disposição de dar. Eu sei que tem gente que acha que o empregado está ali para ser subordinado a ele. Não,
Você está ali para dar. Qual que é a melhor visão? Essas pessoas estão aqui, eu estou aqui para suprir o salário delas, estou aqui para suprir famílias, eu estou aqui para dar. Não tem como falar de um cristianismo saudável sem dar. Jesus está falando isso aqui, ele está dizendo: dê. O evangelho nunca é sobre receba, sempre é sobre dê. Sempre sobre dê. Nunca é sobre, olha, receba, receba, receba. Não, dê, dê, dê. E aí, Jesus não está dizendo, olha, receba, então dê. Ele está dizendo, dê, então ser-vos-á dado. Por isso a mentalidade de muita gente é, pastor, eu não posso dar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo, dá o que você tem. E dá o que você tem aqui, não está falando só do aspecto de finanças, não. Está falando de todos os aspectos da nossa vida. Dá, porque Jesus está dizendo, esse é o padrão. Por quê? Porque a questão é sobre coração. Qual que é a ordem? Receba e depois dê. Não, a ordem é dê, depois receba. Quero te falar, nessa série, quando nós falamos, a questão é sobre o coração. O alvo não é que você escute isso e fala, tá bom, pastor, então agora eu vou dar para depois receber. Não, não é isso. Porque o coração generoso, ele não está pensando assim. A ênfase do coração generoso não é o que ele recebe depois, é a disposição que ele tem de dar na hora. O coração generoso, e o que você ama, você é generoso. Eu não sei vocês aqui, mas quem é pai aqui, eu não fico criando minha filha pensando, nossa, quando essa menina tiver uns 23 anos, 24 assim, tomara que ela case com alguém rico. Isso é coisa de novela. Ela vai casar com alguém rico. Olha, meu filho vai ficar rico e ele vai me sustentar. Isso é coisa de novela. Já pensou isso, Hélio? Já, meu Deus do céu. Estou brincando, ele falou que não. Você não pensa. Você não está com essa visão. Você está criando os seus filhos porque seu coração está envolvido ali. Você está em plena generosidade. Você quer dar. Você vai receber, sim ou não? Vai. Muito. Não tem uma coisa que te dê mais retorno do que criar filho. Depois eles vão te dar netos. Não tem uma coisa mais gostosa que você criar filhos. Eles vão crescer, vão se tornar melhores que você. Eles vão amadurecer. Você vai ver o processo de evolução. Eles vão ser mais inteligentes, mais capazes. Isso é demais. Mas a grande questão é que a ênfase não é receba para dar. A ênfase do evangelho é dar. É dar. Escolher ser um doador em todas as áreas da vida é a chave da felicidade. Sabe qual é a chave da felicidade? É ser um doador. Quando eu me torno um doador dentro do casamento, quando eu me torno um doador na minha comunidade, quando eu me torno um doador no meu trabalho, quando eu vivo um estilo de vida generoso, essa é uma chave para uma vida feliz. Essa é uma chave. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vivemos na cultura da miséria. Eu não sei você, mas quando alguém vem me pedir dinheiro no farol, ele quer. E alguém vem me pedir dinheiro, qual que é o clima? Qual que é o ambiente? É algo miserável. A pessoa é miserável, por isso que ela está pedindo alguma coisa, por isso ela quer alguma coisa, porque ela está na miséria. Mas qual que é a questão? Muitas vezes nós traduzimos isso não para um pedido de dinheiro, mas para um ambiente de vida, para um coração miserável, que o tempo inteiro quer das pessoas, o tempo inteiro só quer, o tempo inteiro ele quer tirar tudo que o outro tem, ele quer o tempo inteiro. Agora, o padrão do reino de Deus é o inverso, é o padrão da generosidade o tempo inteiro. O que eu posso te dar? Como eu posso te abençoar? Como eu posso abençoar a sua vida? Como eu posso abençoar a sua família? Como eu posso ser canal de bênção? Esse é o padrão do reino de Deus. E escolher ser um doador é uma escolha. Ser um doador é uma escolha. Esse padrão de vida é uma escolha. Eu não sei você, eu tenho meditado. Os anos vêm passando. A gente está ficando velho. Eu era criança, o Douglas era adolescente. Hoje eu estou passando de jovem, ele está passando da fase adulta. E nós vamos piscar, daqui a pouco eu estou na fase adulta e ele está na terceira idade. É a coisa assim, simples. E os cabelos estão caindo, a coisa já foi faz tempo. Os meus vão ficar brancos, eu espero que não caiam, mas vão ficar brancos. Qual que é a questão? A vida está passando, mas definir o meu estilo de vida, como eu vou ser, o que eu vou crer, qual é o estilo de vida. Sabe, é gostoso demais pessoas que são doadoras. Gente, ela transparece, a maneira com que ela se relaciona nos lugares, é doadora. Nós estávamos lá em Belém, foi nos pegar uma moça, e fomos muito abençoados por ela nos dias lá. Ela que nos pegou no aeroporto, estava eu e a Bruna, ela andou conosco, ela chama Renata, essa moça. Ela está no 5º ano de medicina, ela passou em todas as federais que ela prestou.
Ela está no 5º ano de medicina. Todo mundo que ela falou da família dela é médico. Os irmãos são médicos, os pais são médicos, os pais separaram, o padrasto é médico, a madrasta é médica, os tios são médicos, todo mundo da família da menina é médico. Ela passou na Universidade Federal, ela estava falando para mim, pastor, eu recebo pessoas do mundo inteiro em intercâmbio de medicina, e ela estava compartilhando um pouco comigo. Ela falou, pastor, mas sabe qual é o meu grande sonho? Eu falei, qual? E eu estava vendo a maneira que ela estava nos levando para baixo e para cima. Ela disse, pastor, meu grande sonho é me tornar muito próspera. Eu quero ser muito rica, pastor, porque eu quero suprir o reino de Deus. Eu tenho convicção de que Deus vai me prosperar para que eu possa ser uma... Esse é meu lema de vida. 22 anos a moça. E aí eu lembrei de uma moça aqui da nossa igreja. Hoje, uma das maiores pessoas, das pessoas que mais contribuem. Não é só contribuir de dízimo e oferta, não. Essa pessoa, às vezes, ela fala, pastor, está precisando de alguma coisa aí? Pastor, tem alguma demanda aí? Porque Deus tem me abençoado. E essa moça, ela foi jovem no nosso meio, essa irmã, que é um símbolo de generosidade na nossa igreja. Ela foi jovem. E quando ela era jovem, ela dizia, Deus vai me colocar em grandes lugares, porque eu tenho... Essa moça, ela vem entregar a contribuição dela às vezes, e ela faz parte da nossa comunidade, e é chocante como ela entrega. A cabeça dela o tempo inteiro é esse. O quanto que eu posso ser generoso. E não é só com a igreja, é um padrão de vida que agora eu tenho generosidade. Você fala, pastor, mas eu ainda não recebi. Mas a Bíblia não diz que você tem que receber. É começar a dar daquilo que Deus já te deu. É começar a fazer daquilo que você já tem. É começar a se dispor daquilo que Deus já colocou na sua mão. Por quê? Porque é sobre coração. Amar ou ser egoísta revela o estado do nosso coração. E por que nós precisamos de um transplante? Porque seja sincero, desde que a gente nasceu, a gente aprende a ser egoísta. Lá em casa, às vezes, até o doce, eu olho na geladeira, eu posso, vai vir alguma visita aqui, eu vou rapar esse doce. Porque minha esposa faz uns doces maravilhosos, ela não está aqui no segundo culto, para eu poder ganhar uma nota a mais. Nós aprendemos, a criança pequenininha, o que ela fala? Dá. O pessoal fala, é papai, não, é dá, ela quer alguma coisa. Ela já está pedindo, ela já nasce chorando, porque ela quer alguma coisa no tempo dela, do jeito dela. E eles vão crescendo pequenininho, você já vai sentindo que às vezes está chorando, é porque quer alguma coisa. Agora é interessante, curioso, esse padrão de vida, Adão nos deu esse coração, que é um coração que quer exigir o tempo inteiro, que é egoísta o tempo inteiro. Mas o aspecto é, agora nós recebemos o coração do segundo Adão. E sabe qual é o coração do segundo Adão? O primeiro Adão, ele tem um coração de egoísmo, de querer o tempo inteiro. O segundo Adão tem um coração, ele abre mão da sua glória, se esvazia, ele deixa de ser Deus, meu irmão. Olha, deixar de ser rico para virar pobre já é uma coisa difícil. A gente acostuma com coisa boa, é ruim retroagir, é ou não é? Quem já acostumou com coisa boa é ruim. Tira a internet da sua casa para você ver. Você pira, você enlouquece. Você acostuma com um carro automático, coloca o carro manual. Outro dia eu fui dirigir com uma pessoa, ela deixou o carro morrer umas 3 vezes. Ela falou, sabe o que é? Acostumei com o automático. Eu falei, desculpa. Isso aí. Por quê? Agora, não foi essa a troca de Jesus. Foi um esvaziamento completo de abrir mão da forma de ser Deus e se tornar homem. Olha para o irmão que está do seu lado. Ele é a semelhança de Jesus, uma bênção, mas olha de maneira humana. Jesus veio ser homem. Olha que coisa louca. Porque numa vida de completa doação, numa vida de completa entrega, como é que nós podemos olhar o Evangelho de Cristo e achar que esse Evangelho quer nos tomar alguma coisa? Quem abre mão de ser Deus veio virar homem e agora Deus está querendo seu dinheiro. E agora Deus não está. E agora Deus está aqui implorando para que você dê uma parte do seu dinheiro. Vamos ser sinceros. Você acha que ele precisa mesmo? Você acha que essa pregação de Jesus é porque ele está necessitado? Porque ele está preocupado? E eu te digo, se Jesus não está preocupado como vai pagar as contas, nenhum lugar e nenhuma pessoa que segue ele verdadeiramente também não está preocupado. Eu nunca perdi o sono nessa igreja. Nunca. Nem um dia sequer aqui. Pior que nem todos os dias foi tranquilo e favorável. Mas nunca tive. Por quê? Porque eu não sou dono disso aqui. Jesus não está falando, eu não estou falando aqui para você, quero que você entenda isso nessa série. Eu não estou falando que a igreja está precisando de alguma coisa. Porque, não é isso não. Entende?
Eu vi uma história, um pastor estava contando uma história que um jovem chegou para ele e falou: pastor, não concordo com o dízimo. Não concordo. Pastor, é mesmo, filho? É. Você concorda com a gente ter um prédio alugado? Concordo. Você concorda com ter vaga no estacionamento? Concordo. Você concorda com a água e luz funcionando? Concordo. Então tudo isso foi pago com dízimo. Se você não concorda, fica complexo. Porque se você concorda com tudo isso e não concorda com o dízimo, tudo que acontece é feito com o quê? Com dízimo. Eu concordo com missões, então eu tenho que concordar com dízimo. Quantos concordam com missões? Diga amém. Quantos concordam com a expansão do reino de Deus? Diga amém. Se você concorda com tudo isso, você tem que concordar que através da nossa generosidade que Ele faz, mas de um coração generoso para tudo. Jesus falou, é interessante, na verdade, lá em Deuteronômio nós vamos ler, a Bíblia diz que sempre vai ter pobre, sempre vai ter. Agora, você concorda comigo que os pobres podem ser alimentados? Quantos concordam comigo? Diga amém. Eu não sei você, eu paro num farol, eu não olho para aquelas pessoas com cara de sem vergonha. Isso aí é sem vergonha. Irmãos, um usuário de crack não é sem vergonha não, o cara entrou nisso aí. E agora eu te digo, eu estava numa das melhores casas de recuperação do Brasil. Eles recuperam 84% das pessoas. E eles não fazem a estimativa de 1 ano, mas de 5 anos. Um cara sai de lá, depois de 5 anos ele é avaliado, 84% é completamente restaurado. E o pastor, um empresário de uma família próspera, o pastor se tornou um usuário de droga. Ele disse assim para mim: Dênio, o prazer do sexo, que normalmente é o prazer, ele falou, não se compara com a aventura que a droga te traz, a aventura do crack. Ele falou, eu empresário com família, e pior, não era só ele que usava, ele e a esposa usavam junto, com 3 filhos. Ele falou para mim, Deus me libertou, mas eu olho para essas pessoas hoje, e meu olhar é de compaixão. Ele começou a colocar a gente, ele fez um programa, e hoje é uma casa de recuperação. Por quê? O nosso olhar é de dar, é de ser generoso. A nossa visão, Jesus está dizendo, olha essa visão, porque como é que nós vamos ser julgados um dia pelo Pai? Chega o Dênio lá, não sei se você sabe, cada um de nós vai ser julgado com um critério diante de Deus. Qual é o critério? Quem define a maneira que nós vamos ser julgados por Deus um dia? A maneira com que você julgou as pessoas. A maneira com que você julgou as pessoas vai definir a maneira que diante de Deus você vai ser julgado. Jesus está falando, olha, esse coração, é sobre coração. Por quê? Agora é interessante, talvez a sua cabeça seja sobre só ter uma vida financeira abençoada, mas é mais profundo. Deus quer nos dar um coração abençoado, um coração que é próspero. Interessante, sua família sabe se você tem um coração nela ou não. Seu casamento lá sabe se você está com o coração nele ou não. O marido que agora só trabalha, ele chega em casa todo dia à tarde, ele passa agora a priorizar, a colocar o dinheiro, a investir o coração. O que a esposa vai falar para ele? Você ama mais o trabalho que a mim. Ele agora só liga para os amigos do futebol, ele coloca o recurso dele é todo do carro. É uma loucura. O marido não dá R$1 para a esposa, mas para o carro ele vai fazer a revisão do carro, ele tem dinheiro para fazer a revisão, para trocar a roda. A esposa vai olhar e vai falar o quê? Olha, é fácil perceber as prioridades. Por quê? Porque se você coloca o dinheiro no reino, é interessante, sabe por que Jesus é preocupado e falou tanto de dinheiro? Porque onde você coloca o seu dinheiro, seu coração vai atrás. Onde o dinheiro vai, o coração vai atrás. Eu estou aprendendo com o André, gente. Não, né, André? Me tira dessa. Onde você coloca o seu dinheiro, o seu coração vai atrás. Quer ver uma coisa? Deixa eu exemplificar. Quem aqui já viu falando da Bovespa na TV? E aí William Bonner fala, subiu a Bovespa, caiu e não sei o quê. Todo mundo já, né? Quando você escuta, 99% de nós não faz investimento na Bovespa. Quando você escuta, o que você pensa? Passa isso aí logo. Eu nem entendo disso aí, nem sei do que está falando. Tira isso aí logo. Aí você abre o site da UOL lá e fala, despencou. Muda alguma coisa para você? Não muda nada. Agora a questão é, quando você coloca dinheiro lá, imagina que você vende tudo que tem e você coloca na Bovespa. Aparece lá a Bovespa, como é que você vai estar? Subiu, rapaz, subiu. Olha lá, amor, subiu, você vai gritar, subiu. Desceu, como é que você vai ficar? Desceu. Meu Deus, por quê? Porque o seu dinheiro está lá. Você quer aplicar amor a algo? Coloca dinheiro naquilo. Você quer se importar com algo? Coloca dinheiro naquilo.
Por isso que Jesus está falando, é importante que você coloque o seu recurso no reino, porque quando você coloca o seu recurso no reino, o seu coração automaticamente vai se voltar para o reino. Eu fui esses dias numa reunião, eu estava sentado com um camarada, talvez uma das pessoas mais ricas que eu já estive. Ele estava com o celular aberto, vendo a bolsa. No tempo que eu estava lá com ele, ele olhou o tempo inteiro a bolsa, em tempo real ele ficava acompanhando a bolsa. Eu estava conversando com ele, mas a cabeça dele estava na bolsa o tempo inteiro. Por quê? Porque o dinheiro dele estava lá. Você quer aplicar o seu coração? Coloca o seu recurso. Eu não sei o que está acontecendo lá na Angola. Comece a investir no missionário lá na Angola. Seu coração vai se voltar para Angola. Você vai começar a se importar com Angola. Pastor, eu não sei o que está acontecendo na igreja, também não me interessa muito. Começa a investir que você vai ver. O seu nível de interesse cresce quando você coloca recurso. Você começa a ser mais preocupado, você começa a querer entender mais, você começa a querer estar mais envolvido, porque aonde o seu dinheiro está, o seu coração vai. Se o seu dinheiro está no reino, o seu coração vai estar no reino. O princípio de Jesus é de doador. Entende? É um princípio de doador. Deus não quer que nós alcançamos a visão de receber. Ele quer que nós alcancemos a visão de dar. O que eu quero dizer para você nessa série não é só você receber, não. É só você dar, porque todo aquele que dá tem uma provisão. A Bíblia diz, dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada e sacudida vos darão. Você sabe, tudo que Jesus falou foi no contexto histórico. As pessoas, então, na época de Jesus, é um padrão para o judeu, se no meio da colheita caísse algo, aquilo ele não podia pegar. O fruto que caísse era para os pobres, era um padrão. Então os pobres vinham com sacolas, e aí o que eles faziam? Eles iam colher o trigo, eles pegavam o trigo e começavam a socar, só que tinha um princípio também, o pobre só podia ter uma sacola, para que todos pudessem receber. Então não podia o pobre sair com 10 sacolas e encher as 10 sacolas, ele podia ter uma sacola só. E aí o que ele fazia com aquela sacola? Ele começava a colocar o trigo dentro da sacola, e o que ele ia fazendo? Ele ia socando o trigo para dentro da sacola. E aí eles sabiam o princípio do que é recalcada, sacudida e transbordante. Eles socavam tanto trigo dentro da sacola, que aquilo ficava recalcado, sacudido e transbordante. O que Jesus está falando? Quando você tiver uma cultura de dar na sua vida, para todas as áreas da sua vida, você vai ter algo recalcado, sacudido e transbordante. Deus vai socar tanta bênção na sua sacola, que não vai caber mais bênção dentro da sacola, vai ficar recalcado, sacudido e transbordante. Isso é promessa da nova aliança para você. Quando você dá, vai ser recalcado, sacudido e transbordante. Essa palavra não é sobre o que você recebeu. É interessante que a Bíblia diz que um dos julgamentos que vai acontecer é o julgamento das nações. Quando Jesus voltar, ele vai julgar as nações. E a Bíblia diz que algumas nações vão ter acesso a ele, porque ele vai dizer, quando eu tive fome, tu me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, você me cobriu. Vinde. E muitos dirão, Senhor, quando eu fiz isso, quando você abençoou um dos meus. Sabe o que é interessante? Jesus aqui não está dizendo, olha, entra porque você recebeu muito, você tinha muitos dons, você recebeu muita provisão, você recebeu muita unção, pode entrar. Não. O padrão do reino é para quem dá, não para quem recebeu. Por isso o importante não é o quanto você recebeu, o importante no final é o quanto você deu com aquilo que você recebeu. Porque se você não pode dar, não é seu. Tudo que você não pode dar não é seu. Por isso que o trono do coração é algo poderoso. Você não pode dar, não é seu. Quem pode aqui, ó, eu preciso de 50 reais, quem pode me dar 50 reais? Quem pode dar, mas vai ficar para mim. Ó, tá difícil aí. 50 reais, meu? Agora meu? Oh, aleluia. Diga aleluia por isso. Ó, vamos aplaudir o irmão. Agora ele puxou. Obrigado, Sérgio. Quem ficou surpreendido tão rápido assim já levantou? Ó. Agora é interessante, eu não fiquei surpreendido. No início do culto eu dei 50 reais na mão dele e falei, no meio do culto eu vou pedir 50 reais. Me devolve os 50 reais que é meu. Sabe o que eu quero te ensinar? Você só retém aquilo que você acha que é seu. Tudo que você sabe que não é seu, você vai dar. Se o Sérgio não desse os 50 reais que é meu, ele está dando só o que é meu. Eu ia falar, Douglas, dei 50 reais na mão dele, ele falou que era meu. É meu os 50 reais, ele está na mão dele. Pega os meus 50 reais, pega lá porque os 50 reais é meu. Eu não fiquei surpreendido.
Sabe o que eu quero dizer? Você vai ter uma cultura de dar para o reino de Deus e para as pessoas quando você descobrir que está na sua mão, mas não é seu. Está com você, mas não é seu. O pastor está aqui, mas não é seu. Quem é que Deus pode usar na terra para poder empregar nos recursos? Pastor, eu estou... em um aspecto a gente está dando, mas em outro aspecto a gente só está administrando aquilo que não é nosso. Não é sobre o que você recebeu, mas é sobre o que você faz. É a motivação do coração. Entenda algo. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. Se puder reproduzir para mim. Olha o que a Bíblia fala. Cobiçais e nada tendes, logo matais. A Bíblia está falando de uma vida de avareza. E eu sei que no final, a vida de avareza, por que eu estou te ministrando essa série? Porque nós precisamos definir nesses dias, estamos às portas de 2019, quem que é o centro, quem é o mais importante, por quê? Porque você vai ter uma vida abençoada em todas as áreas. Ele diz, cobiçai e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar. Aqui logo matais, às vezes é matar o outro, mas às vezes é se matar. Às vezes é matar o casamento, às vezes é matar a saúde. Invejais e nada podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes porque não pedis. Mas olha o que diz o verso seguinte: pedis e não recebeis. Quantos creem que Deus é seu pai? Diga amém. Se você é pai, você sabe, você não nega nada para o seu filho. Eu estava lá com a família de pastores amigos lá de Belém. Eles são uma família muito próspera, muito alegre, muito generosa, de uma família assim, de alto nível cultural. E eles têm só um filho, um grande amigo, João, que foi contato. Nós estamos lá em Belém, o pastor André já foi, pastor Felipe Augusto, pastor Aidão, uma família nossa lá. Eu estava brincando com eles, só o João cresceu como filho único dessa família. E eu estava brincando com eles, porque a mãe do João, a Fernanda, estava falando para mim, pastor, nem roupa ele não compra. Eu compro as roupas do João. Eu vou e compro, ele só veste as roupas que eu comprei. E eu falei, mimado demais, porque minha filha tem 6 anos, eu quero dar tudo. E a Bíblia está dizendo, pedis e não recebeis. Por quê? Pode reproduzir lá, por favor. Pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal. O que é pedir mal, pastor? Para o gastardes em vossos deleites. Olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus está dizendo, vocês pedem para gastar com vocês. Sabe o que é isso aqui? Egoísmo. Eu quero que você entenda, se a gente riscar o egoísmo do nosso padrão de pensamento, de vida, você vai ter comporta do céu aberto o tempo todo. Por quê? Porque a sua cabeça está o tempo todo no outro. Você sabia que Deus fica maquinando como é que Ele pode dar comida para criança pobre? Deus fica maquinando. Mas eu nunca vi uma história que, no meio de uma comunidade, acharam uma bolsa de dinheiro. Não existe essa história. Porque Deus tem a nós. Deus fica maquinando como é que eu posso abrir prédios de igreja. Como é que eu posso levantar pessoas para estar tempo completo? Como é que eu posso multiplicar? Como é que eu posso atingir os países inalcançados? Sabia que Deus fica planejando isso? Eu sei, nós temos muitas demandas também. Deus fica planejando também como vai te arrumar uma casa maior, como vai te arrumar uma casa própria. Deus fica planejando, mas Deus fica planejando algo que vai muito além de você. Deus está preocupado com a fome das crianças que não tem o que comer. Para isso Ele diz, olha, tem que encontrar alguém que eu não dê só para ele comprar casa própria. Ele tem que ter para dar de comida para as crianças. A Bíblia está dizendo, olha, vocês pedem e pedem mal, que vocês pedem para o seu próprio desfrute. A mensagem de Jesus é, dê a quem lhe pedir, dê àqueles que não podem te dar de volta, dê amor àqueles que não merecem, dê misericórdia a quem te faz mal. Eu vou te dizer, aqui nesse salão, tem um monte de gente abençoada, porque escolheu o padrão de ser um doador. Aqui nesse salão, tem muita gente abençoada, porque escolheu o padrão de ser um doador, de ter um coração doador, de ter um estilo de vida de doador. Eu quero te falar, o Evangelho, se você esquecer tudo nessa série, eu quero te falar, o Evangelho é sobre o seu coração. O mais importante para Deus é o seu coração. Eu estava vendo esses dias, alguém deu uma comida para um mendigo e ele estava repartindo essa comida com alguém. Aí eu fui numa viagem, o pastor estava falando para mim, rapaz, outro dia eu fui em Goiânia, cheguei num lugar e fui comprar, eu estava sem o cartão, ele estava sem o cartão dele. Ele falou, vou ter que voltar lá no hotel, tinha um mendigo pedindo na porta. E eles precisavam só de R$2.
Ele falou, vou pedir para o mendigo R$2. O mendigo deu para ele os R$2. Ele falou, mendigo generoso. Ele recebeu, já estava pensando nos outros. Qual que é a questão? Tudo que você recebe não é para ficar em você. O Mar Morto, a gente vai lá em 2020. Mar Morto não tem nenhuma vida. Aí, ó. Gostei, 3 pessoas vão na caravana. Nós vamos para Israel em 2020. Aí, mais pessoas aí, ó. Mais pessoas. O Mar Morto lá, você pode tentar afundar nele, pode tentar afundar, você não afunda no Mar Morto. Não sei se você já viu algum vídeo. É igual você tentar afundar com boia de criança. Você não consegue afundar. Você afunda um pouquinho e volta, mas não tem como afundar. E não tem uma vida no Mar Morto. Não tem nada. Não tem vida no Mar Morto. Por quê, pastor? Sabe por quê? O Mar Morto é o único mar que não tem vida nenhuma. Não tem nada lá dentro. Você pode jogar vara, você pode descer, mergulhar. Não tem nada. Sabe por que não tem nada? Porque o Mar Morto é o único mar que só recebe e não dá. Todo mar, todo rio recebe e dá. Recebe e dá. O Mar Morto só recebe, porque ele só recebe, ele é morto. Sabe qual é o padrão de Jesus? É que nós sejamos um canal. Tudo pertence a ele. E agora nós somos um canal. Agora, qual que é o problema? Alguns ainda não possuem a plenitude dessa revelação. Mas o fato é que quando nós temos a revelação de que tudo que nós temos é de Deus, nós não vamos negar nada para Deus. Nós não vamos negar. Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor muito generoso, o pastor amigo, ele estava dizendo que, mas não é milionário não, ele é um cara normal. Ele estava dizendo que ele recebeu, a esposa dele ia receber uma herança, e ele disse que ficou todo animado, né? Já começou a fazer cálculo com a herança da esposa, que o pai tinha morrido e ia deixar para ela uma herança. Ele começou a fazer cálculo com a herança, tinha muita coisa para fazer. E aí ele chegou para a esposa e falou, e aí amor, vamos usar esse dinheiro? Ela falou, não vamos não. Falou, como assim, não vamos? Ele falou, não, ela falou, eu tinha um sonho, tinha uma moça que trabalha na casa deles há muitos anos, e ela morava numa região mais distante. Na região que ela morava, as casas eram mais baratas. Ela falou, essa herança não é tão grande, mas é o suficiente para a gente comprar e reformar uma casa. Eu não estou te falando de alguém que tem 50 casas, eu estou te falando de alguém que talvez tenha 1 ou 2 casas próprias. Ele falou, nós vamos dar esse dinheiro. Ela falou, nós vamos dar. Ele falou, então nós vamos dar. Eles foram lá, montaram a casa para essa pessoa que trabalhou com eles muitos anos e deram a casa para essa pessoa. Sabe por quê? A questão do evangelho é sobre dar. É sobre dar. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Luiz Hermínio, me tocou, ele falou, todos os carros que eu tenho eu dei, e todos os carros que eu tenho eu ganhei. Eu tive, por quê? Uma cultura de dar. Estou dizendo que você tem que fazer isso o tempo todo? Não. Estou dizendo que você tem que ser conduzido pelo Espírito o tempo inteiro. Por quê? O Espírito quer abençoar as pessoas. Às vezes quer dar um casaco novo para o irmão. Às vezes quer dar. E você precisa entender isso. Eu me propus o ano que vem, eu falei, quero fazer uma viagem, eu quero que algumas pessoas vão comigo. Eu estou orando, porque eu falei, Deus, eu quero que alguns irmãos vão comigo, mas eu preciso de recursos sobrenaturais para isso. Eu não tenho nem para mim, mas eu já estou na fé, que eu vou poder abençoar outros irmãos. Por quê? Porque o padrão do reino de Deus o tempo inteiro não é o quanto você pode receber, mas é o quanto você pode dar. Nós somos chamados a dar simplesmente porque nós temos um coração generoso. E sabe o que é interessante? A gratidão sempre vai ativar a generosidade. Quando você é grato, você vai ser generoso. O sinal de que você está muito feliz com algo é que você começa a ser generoso com aquilo. É batata isso, é ou não é, pastor Gustavo? Está na série de Finanças de Casais. Quando você está feliz com a sua esposa, meu irmão, qualquer coisa que ela peça, se você tiver, você vai fazer. Por quê? Porque a gratidão, quando você está alegre, a gratidão produz generosidade. Quando você está alegre com algo, você vai ser generoso o tempo inteiro. Quando você está feliz com algo, você vai ser generoso. Então a nossa generosidade é expressão da nossa gratidão. E eu termino aqui dizendo para você, dinheiro é um teste. Foi Jesus que estabeleceu assim. É por isso que ele diz, olha, muitos ricos não vão entrar no reino. E rico do que, pastor? Por que muitos ricos não vão entrar no reino? Porque muitos, o dinheiro é um teste, foram vencidos pelo teste do dinheiro. Eles não podiam entregar. O que Jesus fez com o jovem rico? Quando o jovem rico veio, Jesus falou, olha, se você pode dar. Jesus não queria o que ele tinha. Jesus queria saber quem era o dono do que ele tinha. Jesus não quer o que você tem. Ele quer saber quem é o dono. Quem está no trono. Quem é o Senhor.
Ah, pastor, ainda sou estudante, eu não tenho quase nada, mas você tem alguma coisa. Pastor, estou no meu primeiro emprego, não tenho muita coisa, mas você já tem. É aí que começa um padrão de generosidade. É no pouco que a gente começa a mostrar: tudo que eu tenho pertence a Ele. Ele pode sempre me dar mais, porque tudo que Ele me dá é dele. Toda vez que Ele pedir, como eu pedi aqui para o Sérgio, toda vez que Ele pedir, eu estou pronto a dar. Agora seria muito ruim se eu pedisse e Ele falar: não, foi você que me deu, mas eu não tenho disposição de te dar. Foi você que me deu. Isso para quem, pastor? Para tudo. Para tudo. O seu coração precisa ser um coração abençoador. E o segundo Adão, ele produziu em nós um coração generoso. O segundo Adão gerou isso em nós. Eu sempre fui em restaurante com meu pai. Meu pai sempre foi aclamado nos restaurantes que fomos. Meu pai era celebrado desde o manobrista. O pizzaiolo saía de lá de dentro para cumprimentar a mesa. Ele conhecia todo mundo pelo nome. Todo mundo conhecia meu pai pelo nome. Já tinha a mesa dele. Já era aquela coisa. Meu pai sempre dizia para nós: olha, toda vez que você vier num lugar, vem para dar, não vem para receber. Eu não venho aqui para comer a comida, eu venho aqui para dar algo. Entende? Eu estava ouvindo um pastor, talvez um dos pastores mais amorosos do Brasil, ele dizendo que às vezes ele está com um carro. Eu não sei você, mas às vezes a galera quer entrar na nossa frente, ainda que São Paulo é um trânsito tão gostoso, tão educado. É verdade. Vocês estão rindo, mas é verdade. Em Goiânia, se você buzinar mais uma vez para alguém, o cara desce e te bate. É sério? Eu vi uma batida em Goiânia que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Os caras bateram o carro em São Paulo. Normalmente, se você bater numa pessoa normal, ela desce, vai querer ver se você está bem, se está tudo bem. Normalmente o paulista é assim. Eu vi lá uma batida, os caras desceram, não, ficaram 5 minutos sem falar uma palavra um com o outro, 3 carros, tirando foto do carro. Falei: daqui a pouco esses caras vão se matar aqui, para achar quem era o culpado. Espera aí, esse pastor estava dizendo: quando um carro passa na minha frente, não é um carro, é uma pessoa. Eu estou parado ali, eu estou servindo uma pessoa, não é um carro. Eu vou num restaurante, eu posso ser aquele que chega lá e todo dia tem uma coisa para reclamar, para falar. Dentro de casa, quem tem essa cultura de miséria da alma, é uma desgrama viver com alguém assim. Por isso que Deus vai transformar o nosso coração nessa noite, diga amém por isso. Porque o marido que tem uma esposa miserável na alma, ela está o tempo inteiro cobrando, e o camarada já não tem mais nada para dar. Ele dá uma viagem, ela queria uma melhor, ele dá outra melhor, ela queria o sapato, ele dá o sapato, ela queria. Mas quando nós temos uma mentalidade de que eu nasci para dar, no casamento eu estou para dar. O marido que entende: olha, eu não estou aqui para cobrar minha esposa o tempo inteiro, estou aqui para dar. O que eu posso suprir a minha mulher? Um dia eu resolvi, cheguei em casa mais cedo, saí do trabalho, cheguei em casa mais cedo, limpei a casa. Eu vi a casa estava um pouco desajeitada, minha esposa brinca que eu coloco tudo atrás da porta. Não sei se tem homens como eu aqui, a minha limpeza é assim, eu coloco tudo atrás da porta e está show de bola. Mas resolve, esteticamente resolve. Eu lavo a louça, estendo a cama e coloco tudo atrás da porta, fica uma beleza. E aí eu arrumei a casa. Minha esposa mandou uma mensagem tão apaixonada, mas nem quando eu me declaro para ela eu recebo uma mensagem daquela: amor, que demais, você não sabe o quanto você alivia meu dia, podendo me ajudar. Eu estava chegando em casa esperando encontrar tudo bagunçado, e aí eu saí de cena, né? Eu arrumei a casa e caí fora, porque surpresa boa é assim. E toda vez que eu arrumo a casa, ela fica grata. Eu posso cobrar da minha mulher. Ela tem um mega trabalho em casa, que é cuidar da filha. Tem aqui o trabalho de pastora, mas eu posso cobrar dela. Poxa, você não vê minha agenda? Eu saio todo dia, antes das 7, chego todo dia, quase meia-noite. Cadê minha roupa? Cadê minhas coisas? Mas isso é miséria da alma. Eu estou com ela para servir ela. Eu estou casado com ela para servir ela. Você está nessa igreja aqui, nós não somos uma igreja de pessoas de alma miserável. Você não está aqui para exigir alguma coisa. Vou te falar com amor. É porque eu sou seu pastor hoje aqui, mas nós temos um pastor supremo maior. Nós estamos aqui para falar: o que eu posso contribuir? O que eu posso dar? Está chegando aí os jovens ao aniversário do pastor André. O que é uma alma generosa? Pô, quanto que eu tenho recebido desse homem de Deus? O pastor Gustavo faz aniversário, André 12 e Gustavo 19. Agora em janeiro está chegando. O que eu posso abençoar? Eu chego aqui com o meu carro, o que eu posso servir a minha igreja? O que eu posso abençoar? É uma alma generosa. É uma alma que é generosa o tempo inteiro, com todo mundo, com quem está ao redor. Na vida da igreja, ele está com a alma generosa. Pastor, eu quero participar. Tem irmãos aqui
Nós não temos, a igreja é sustentada por um grupo que não é muito grande de irmãos fiéis, Caxias. Mas esse grupo é o mesmo grupo que no final de uma conferência sempre está preocupado: pastor, como é que é? Deu tudo certo? É o grupo que está preocupado às vezes de ceder o tempo. Outro dia o irmão entrou aqui e falou: pastor, o que eu posso ceder mais do meu tempo? É o grupo que está preocupado em falar: poxa, eu quero liderar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar o reino de Deus a crescer, eu quero ensinar isso para os meus discípulos. Lá os líderes estão ensinando essa palavra, os discipuladores, a troco de quê? A troco de ser uma palavra bíblica. Ninguém está ganhando nada com isso, mas a troco de entender: nós queremos ser uma igreja de alma generosa. E como que eu tenho alma generosa? Quando eu reconheço: o que eu recebi não é meu, tudo que eu recebi vem dele. E sabe, deixa eu te falar uma coisa: da fonte que você já recebeu, que está na sua mão, tem algo inesgotável. Da fonte que veio o seu carro, da fonte que está vindo esse 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 por mês, tem milhões e milhões e milhões, porque lá no reino o chão é de ouro. Só para mostrar para nós que da fonte que vem o que tem. Pastor, como é que eu ativo? Tiago está falando, é quando você começa a pedir, mas sua mentalidade é outra, sua cabeça é outra o tempo inteiro. Eu quero abençoar o reino, quero abençoar minha família, quero abençoar minha mulher, quero abençoar as pessoas que estão ao meu redor, eu quero ver a expansão do reino de Deus, quero ver missionários indo, eu quero ver, é tudo em relação ao outro. Esse é o coração. Mas nós não podemos viver isso se nosso coração não for transplantado. Eu, como você, às vezes consigo guardar um realzinho, nosso coração fica tão alegre. Tem gente que é viciada em guardar dinheiro, ele vai tirando o extrato e a alma dele se farta do quanto o dinheiro está lá, mas ele nunca conseguiu fazer algo generoso de fato por alguém. A alma dele se farta o quanto está lá, mas ele não está preocupado com o reino de Deus, ele não está preocupado em investir no reino de Deus. Quer te dizer, eu não posso te dar esse coração, só Jesus, um coração prazeroso. E aí a gente tem acesso ao recurso inesgotável de Deus. Eu estava vendo um pastor de uma missão dando testemunho. Um pastor se tornou o maior doador daquela missão. E esse pastor brincou e disse: a alma desse cara é tão farta, e a família dele é tão abençoada, que os netos dele, ele já tem netos, filhos todos abençoados, todos se formaram próximos. Os netos dele, o pessoal brinca que com 8 anos já está passando no vestibular. Com 8 anos de idade já está garantido nas melhores universidades. Sabe por quê? Porque desenvolveu uma cultura de alma farta, de uma alma generosa, de um coração generoso. É lindo isso, é demais. Quando a nossa vida teve um dos grandes avivalistas do século passado, ele recebeu uma fortuna milionária do pai. Ele pegou 10% da fortuna e falou: os outros 90%. Eu vou investir para que pessoas possam comer, eu vou investir. É esse coração que nós queremos ter. Toda pessoa generosa que eu vejo de fato, não é ela, não tem nada a ver com ela, não tem a ver com quem ela é. Você vê que é um dom, que é o próprio Deus operando através de um coração que é muito parecido com o coração dele.